Olá, boa noite a todos. Meu nome é Damiana Batista, sou colaboradora atualmente da Splend. Sou terapeuta holística, atualmente resido no Rio de Janeiro, sou terapeuta holística, chefe de cozinha, maître sommelier e trabalhei como técnica de enfermagem, mais emergência pediátrica. Gláucia. Eu estou com a minha internet um pouco oscilando, eu estou Não, tentando tranquilo. conectar ela, mas está oscilando Aham. muito. Tá, Mas sem vamos lá. problema. Certo, né? Então, na verdade, a gente vai começar a nossa roda de conversa, né? Hoje, essa roda de conversa vai ser o sabor e saúde, e o tema a cozinha inclusiva, né? E sabor versus restrições alimentares, que é sempre a grande dúvida, né? De como é que a gente que tem restrições ainda vai ser atraente, né? E as convidadas que teremos hoje para conhecer, vamos conhecer o trabalho, né, que é da Ana Paula Câncio e a Adriana Braga, certo? E vamos aproveitar fazer as nossas perguntas para entender um pouco melhor. Antes disso, eu queria só comentar sobre a Splend, né? Porque as empreendedoras todas conhecem. Agora, a Ana, né? Ana, a Splend é uma organização, né, que tem como finalidade auxiliar, né, a população, né, de baixa renda, as empreendedoras, para que possam alavancar suas vidas e se tornarem cada vez mais os seus negócios crescerem, né? E ela abrange toda a região metropolitana do Rio e grupos de mulheres, né, principalmente chefes de família, e faz o monitoramento desses empreendimentos, né, comunitários e cooperativos. Essas rodas de conversa são 4 rodas de conversa que acontecem mensalmente, aliás, semanalmente. Da primeira quarta, toda quarta-feira do mês. Então, na primeira quarta-feira do mês é conversas que inspiram, tem na segunda quarta-feira do mês compartilhando saberes, a terceira, que hoje, né, sabor e saúde, e a próxima será palavra de mulher. Então, eu sou Glaucia, sou voluntária da Asplande, né? E para escrever os textos das histórias das empreendedoras, mas hoje eu estou aqui colaborando também nas perguntas. Damiana, você quer fazer o comunicado aos participantes? Damiana? Está congelada? Não. Ah, tá certo, né? Então vamos. Então, Ela está congelada, né? É, Se ela congelar, eu acho que eu posso entrar, né, Glaucia, para dividir um certo. pouquinho com você. Bom, o comunicado agora é para a gente deixar as perguntas no chat, deixar para o final deixar o microfone desligado, deixar as perguntas para o final, e vamos começar, então, no tema de hoje. Sabor versus restrições alimentares, né? Ana Paula Câncer é a nossa convidada, externa, Adriana Braga, é uma empreendedora, nossa convidada interna, já foi até mediadora dessa conversa, Sabor e Saúde. Tá? Tá certo. Bom Então, saber que a Adriana falada era você, Adriana. Eu não sabia. você não sabia. Não Ah, sabia. tá. Era eu e Letícia. É, isso aí, tá certo. Então tá, vamos ver. Quando a gente vê que a Damiana congelou, eu assumo as perguntinhas dela. Tá certo. Então, vamos fazer eu gostaria, então, Ana Paula, que você começasse a fazer uma apresentação, né, do seu trabalho, e depois a Adriana em seguida, tá bom? Tudo bem. Bem, meu nome é Ana Paula Câncio, eu sou nutricionista clínica, tenho um consultório na Tijuca, e meu atendimento principalmente é voltado para o público feminino, porque a maioria das mulheres me procuram desejando emagrecer, mas ao longo do acompanhamento
o que elas descobrem é que o emagrecimento é muito mais que plano alimentar e pensar em calorias, mas é olhar para a vida, olhar para o corpo, olhar para si mesma. Então, eu gosto muito de atender esse público feminino, porque saúde para a gente é mais que número, mais que exame de sangue, mais que peso, é olhar para o nosso humor, para a nossa história, para a nossa rotina. Então, é um público que realmente precisa de uma atenção especial, de escuta, de acolhimento, e eu acho que é basicamente isso. É o que eu me dedico na nutrição e é o que eu amo fazer. Tá ótimo, então. E Adriana, vamos complementando então a sua vivência, né? Boa noite para todas. Então, a minha caminhada começou há uns 4 anos atrás, quando eu saí da área que eu trabalhava, né? Eu trabalhei numa empresa de vigilância durante 27 anos, porém eu já fazia gastronomia, né? Eu já fazia confeitaria, depois eu entrei para a gastronomia para poder complementar o meu estudo. E me apaixonei pela gastronomia. E daí em diante, quando eu saí desse emprego, eu concretizei tudo que eu aprendi na faculdade, e um pouco mais, que a gente sempre vem aprendendo um pouco mais, com a gastronomia. Então, hoje eu trabalho só nessa função, como chefe de cozinha, mas como na minha marmitaria, com parceria com os nutricionistas. A Ana Paula é uma das minhas parceiras, né, nutricionistas, e eu trabalho diretamente com esse público. Antes eu tinha um cardápio individual, semanal, meu da marmitaria, mas o meu público ficou tão maior com os pacientes dos nutricionistas que eu abri mão disso e fico hoje só com os planejamentos alimentares dos pacientes dos nutricionistas. Tá ótimo, então, o trabalho conjunto aí. Então, você criou uma parceria, É, colaboração, tudo de bom, então, né, nesse caso. É, Adriana, vê se você consegue botar seu rosto na tela, está aparecendo só seu cabelo. melhorou? Não, está tá aparecendo seu braço. não, eu estou vendo toda. Eu Então estou sou eu. me vendo Então toda sou eu. aqui na tela. Então sou eu. Tá bom, desculpa. Porque tá ali, ó, de cabelos compridos, roupa branca e preta, ali um colazinho, tá vendo tudo. Tá. Então, tá. Então, Ana Paula, agora nós vamos primeiro começar assim, uma primeira pergunta, né, que você pode estendê-la, né, por uns 3 minutinhos. Sim. Nesse caso desse acompanhamento, né, que você diz assim sobre a saúde maior da mulher, né? Quais são as fases específicas que você acha da saúde feminina que precisam receber estratégias bem direcionadas de um programa de nutrição? E como funciona, que é uma pergunta que tem sempre, né? Esse acompanhamento nutricional para as mulheres, especificamente na pré-menopausa, né? E logo pós-menopausa, tá? Tá. Bem, as mulheres no período fértil, né, tem uma fase da saúde da mulher, geralmente a maior queixa é em torno da TPM, e é um período que pode durar de 10 a 15 dias, então tem mulheres que passam 15 dias na TPM, então metade do mês acometida com incômodos, sonolência, falta de força, mudança no humor, mama dolorida, retenção de líquido, acne, pele oleosa. Então, é um período que pode prejudicar muito a funcionalidade dessa mulher, atrapalhar relacionamentos, atrapalhar no mercado de trabalho, e muitas vezes é minimizado, né, como, é só TPM, realmente é um período muito difícil. E com a nutrição, né, com a alimentação, é possível amenizar diversos desses sintomas com o uso de suplementação para que essa mulher tenha uma qualidade maior de vida, né? Porque se você for pensar, uma mulher que fica 15 dias na TPM, metade do mês, ela passa metade do ano de TPM, né? Sem conseguir dormir direito, sem conseguir trabalhar direito, e em alguns casos é muito importante ter a equipe multidisciplinar, entra também um psicólogo, um educador físico, porque o exercício físico ajuda bastante. Existe um nível da TPM que é a síndrome disfórica pré-menstrual, que em muitos casos também precisa da ajuda de um psiquiatra, mas
cuidar da alimentação é essencial, porque é algo que as pessoas fazem todos os dias. Todos os dias as pessoas comem no momento em que elas nascem, que são amamentadas, elas comem até morrer. Então, a comida, a alimentação, ela faz parte do cotidiano, independente de como essa pessoa esteja, né? Bem ou mal, doente, saudável. Então, nessa fase da TPM, eu gosto muito de trabalhar com educação nutricional, então também gosto de ensinar os pacientes o que é necessário fazer para conseguir minimizar esse período. Com relação ao climatério, que é a pré-menopausa, ela pode durar muitos anos, 5, 8, 10 anos, é um período extremamente difícil. Eu também vejo muita queixa no consultório do climatério, e a menopausa, né, ela é um marco, na verdade. A menopausa ela acontece quando a mulher fica mais de 12 meses sem menstruar. Completou 12 meses, tem sangramento, pronto, passou pela menopausa. E esse período que antecede costuma ser muito difícil por pegar muitas mulheres de surpresa. Acho que talvez seja até mais difícil que o período fértil, né, que é TPM, apesar de acontecer todo mês, porque os incômodos que eu mais ouço são os fogachos, a névoa mental, a mudança emocional que também pode acontecer, tudo isso por oscilações hormonais. Mas além dessas queixas principais, né, do presente, o que leva essa paciente ao consultório, acontece que muitas vezes não é contado a ela que é o risco maior de desenvolver pressão alta, de desenvolver resistência à insulina, de aumentar colesterol. É o corpo que muda, essa mulher não entende por quê, às vezes se culpa. Ah, agora eu estou começando a ficar com muita barriga, mas é oscilação hormonal, vai diminuindo o estrogênio, a gordura começa a migrar mais de outras partes do corpo, como o seio e bumbum, para a região da barriga. Então, esse acúmulo de gordura acaba colocando essa mulher num momento de maior risco metabólico, né? Como eu mencionei, resistência à insulina, aumento do colesterol, mudança na libido, que muitas vezes também não é conversado. Então, é uma mulher que começa a não se identificar mais. É como se outra personalidade surgisse. Ela não reconhece o corpo no espelho, ela não reconhece o humor dela, ela sente calores, ela está sem libido, ela está de mau humor. E junto disso, esse risco todo de desenvolver doenças no futuro e perder massa óssea, então vira uma rotina na vida dessa mulher anualmente fazer uma densitometria, e são muitas mudanças. Então, o acompanhamento nutricional é muito importante nessa fase, porque é algo que não se atravessa apenas com uma dieta ou com um plano, não é só dizer, segue isso aqui, faz isso aqui. É ela entender o corpo dela, trazer novos hábitos, porque não é só alcançar um resultado, é manter. Então, envolve muita conversa, levar as mudanças para a vida que essa mulher tem hoje, senão não gera adesão. Então, é muito importante ter um acompanhamento nutricional sempre, mais do que consulta. Consulta é um pontapé, um ponto de partida, mas é sendo acompanhada que essa mulher consegue se entender melhor e mudar. É interessante, assim, essa seu depoimento, até porque, assim, tem coisas que você mencionou que foi bem afastado da minha experiência, né? Então, é muito interessante. E, às vezes, é preocupante, né? Isso, né? Das pessoas passarem tanto tempo Sim. tendo essas questões. Damiana, você já pode agora fazer a perguntinha para a Adriana? Já sim. Então, minha pergunta é para a Adriana. Boa noite, Adriana. Boa noite, Damiana. Adriana, de que forma você equilibra sabores, praticidade, saúde e no desenvolvimento do cardápio para pessoas com restrições alimentares? Então, quando o planejamento chega para mim, que ele já vem através dos nutricionistas dos pacientes, né? E aí ele já vem montado como esse paciente deve comer. Então, eu vou equilibrando de forma que qual carboidrato que ele pode comer, que está ali dentro daquele planejamento, as proteínas, os legumes, as verduras, que são propícias para aquele cliente que ele vai comer.
Então, assim, eu não prescrevo planejamento, já somos nutricionistas, eu só faço a composição para que tudo já fique tudo combinadinho, que fique mais fácil para eles poderem comer. Então, assim, eu já vou combinando um arroz, não vou botar o arroz com a batata, não são dois carboidratos, eu vou equilibrando o arroz com uma proteína, com legumes, com uma verdura, com um grão, com aquilo, e já vai montadinho na marmita, já vai congelada, prático, para ele poder só apenas consumir o dia a dia dele, no almoço ou no jantar, entendeu? É tudo de acordo como os nutricionistas prescrevem, entendeu? Eu não altero em nada, a não ser que ele fale assim, eu tenho cliente que assim, Adriana, está prescrito no planejamento dele, Adriana, eu não gosto de brócolis. Aí eu falei assim, tá, mas você falou isso para nutricionista? Então, eu não falei. Eu falei, mas está prescrito no seu... Porque é tudo compondo, vai compondo uma coisa, vai comprando no seu tiro. Vai faltar alguma coisa para ele que está prescrito naquele planejamento. Aí eu faço o contato para o plano, olha, o seu paciente não gosta de brócolis, o que eu posso substituir para a dieta dele, entendeu? Aí eles vão medir. Então, já vai tudo prontinho, só pronto para eles comer. Porque hoje em dia as pessoas querem praticidade. O dia a dia da pessoa é muito corrido. As pessoas querem se alimentar bem, entendeu? Mas não tem tempo para fazer chegar, porque todas as pessoas que fazem dieta, os planejamentos alimentares, eles vêm com uma quantidade de cada coisa que eles têm que comer. E tem gente que não tem essa paciência de pesar o arroz, pesar o feijão, Eu já faço tudo isso. Além de eu ir ao mercado, fazer compra, faço tudo, compro tudo, ele já vai prontinho. Só ele pegar da geladeira ou levar para o seu trabalho, ou comer em casa, conforme for, está tudo pronto. Eu faço tudo, entendeu? Então, essa é a praticidade que eu ofereço para o meu cliente, entendeu? Já é bem fácil para ele. Adriana, Que desculpa bom. só me meter na sua resposta, mas também tem uma coisa muito importante, é que você deixa o paciente perceber que comer bem é prazeroso, né? Porque tem paciente que fala, o meu frango é horroroso. Às vezes a pessoa não sabe usar técnica de preparo, não sabe temperar. O meu feijão é cascudo. E aí acha que por isso comer bem é ruim. Mas aí tem que ter técnica de preparo e algo que eu, pelo menos como nutricionista, eu não cozinho bem. Então o paciente vem falar comigo como eu faço, eu falo, converse com a Adriana, porque essa parte não é comigo. Então, eu também não cozinho bem. Então, você mostra para eles que é possível comer bem com sabor. Com certeza, entendeu? Então, hoje eu não uso nenhum produto, nenhum sazon, nada disso, eu só uso tempero natural, entendeu? Então, eu acho que isso que compõe o sabor, entendeu? Da comida, você botar coisas saudáveis e que você pode. É prático você botar uma salsinha, uma cebolinha, ou, enfim, tem gente que não gosta de uma coisa, não gosta de outra, você vai alterando, mas de forma que fica o sabor, ele fica saboroso, entendeu? Damiana, acho que ela congelou. Não, não congelei, não. Obrigada, Adriana. Glaucia, é com você. Ô, Adriana, eu concordo com você a respeito dos temperos. Eu também sou da gastronomia, não uso nenhum tipo de tempero de mercado, só natural. É isso aí. Muda, que as pessoas acham que você botar esses temperos que vendem aí nos concorrentes da vida aí, que isso que vai dar sabor, né? Com Certo. certeza. Tá ótimo, então. Adriana e Ana Paula, né? Eu gosto saber de vocês, por exemplo, sobre a restrição ao glúten para as mulheres que têm quadro de endometriose. Vocês podem comentar alguma coisa? Eu acho até que a Ana Paula pode falar até mais coisas que eu, entendeu? Mas o que eu entendo um pouquinho nesse quadro é que o glúten, ele dá inflamação para as pessoas que têm problema de endometriose. Então, assim, não sei se eu posso estar falando alguma coisa, acho que mas é mais alguma coisa mais na área da Ana, ela pode explicar melhor do que eu sobre isso, entendeu? Ele pode causar alguns transtornos, algum inchaço, então as pessoas ficam, assim, até uma fadiga.
Então, tudo é preparado de acordo com o que ele possa comer, conforme sem o glúten. A Ana pode complementar coisas mais do que eu. Bem, eu já falei para vocês que eu gosto muito de educação nutricional, tá? Então, só vou dar uma contextualizada para quem assistir e ainda não souber muito bem do que se trata a endometriose. O revestimento interno do nosso útero é composto por uma camada muscular que se chama endométrio. Ele tem que ficar ali, ali é o lugar dele, na camada interior do útero. Quando surgem focos de endométrio em outras partes do corpo, no intestino, na uretra, qualquer outra parte do corpo, o nosso corpo entende aquilo ali como um agente estranho e ataca. O nosso sistema imunológico ataca aquilo, tenta combater. E a endometriose é isso, focos de endométrio onde ele não deveria estar. Isso desencadeia uma resposta do sistema imunológico e o nosso sistema imunológico ele responde inflamando. Se eu me cortar sem querer, vai ficar vermelho, vai doer, porque é o meu sistema imunológico tentando me proteger de uma possível infecção. Então, a endometriose é uma doença inflamatória por si só. E dependendo de onde a pessoa tem esse foco, principalmente se comprometer a saúde intestinal, muitas mulheres têm disbiose, que é quando o funcionamento intestinal oscila muito entre diarreia e prisão de ventre, às vezes as fezes saem em formato de bolinha, às vezes sai muito mole, tem muitos gases. Aí, nesse caso, né, pode ser muito interessante fazer a retirada do glúten. É importante também analisar o quanto tirar esse glúten vai ser benéfico para essa paciente. Nem toda paciente tem uma melhora significativa tirando o glúten, e às vezes, se você tira, a paciente não adere, porque é difícil comer sem glúten. Né? Se você está com fome na rua, você entra numa padaria, tudo tem trigo. Então, olha o rolê que dá para você adaptar a sua rotina para ficar sem o trigo. Onde você acha um pão sem glúten? É se adaptar porque a textura é diferente. Às vezes a pessoa, como a Adriana falou, as pessoas têm muita pressa, as pessoas querem algo prático. De manhã as pessoas, às vezes, já estão também acostumadas a comer um pão. Aí muda para uma tapioca, muda para um cuscuz, muda para um biscoito de arroz. É toda uma adaptação que envolve. Então é importante ver se essa paciente realmente precisa, mas em muitos casos é vantajoso de fato tirar o glúten, mas tratar a endometriose não é só tirar o glúten, entra com alimentação anti-inflamatória, hidratação, fibras, também conduta de outros profissionais, gineco, mas é isso. Em alguns casos, de verdade, vale a pena, mas precisa ser analisado cada paciente. Muito Obrigada. bom. Adriana, minha pergunta é para você. Como funciona a parceria com nutricionista no planejamento de alimentações e oferecida ao cliente? É o Funciona. seu cliente. Não entendi. É o seu cliente. Sim, meu cliente. Então, ele funciona dessa forma, né? Como eu já expliquei. Então, eu sempre monto o cardápio, né, da forma que ele vem prescrito e envio para o paciente. Alguns pacientes até enviam para os nutricionistas, que são os parceiros, para ver se estão de acordo. Então, eles estando de acordo, a gente começa a produção do alimento, entendeu? Agora, em relação à minha parceria com os nutricionistas, entendeu? A gente sempre troca umas ideias do que a gente pode fazer em relação à nossa parceria. Eu e a Ana Paula, eu te indico, você me indica. Ou tem outros que têm algum evento que eles tenham, você pode me ajudar no evento, fornecendo alguma coisa, entendeu? Algum lanche, até para poder me apresentar, entendeu? Eu participei agora de um evento agora, que foi um Spar Day, e aí eu participei, fui até lá, me apresentei, participei do SPA, e participando também com colaboração dos lanches que teve, entendeu? E alguns eu até forneço algum tipo de alimentação que seja necessário para eles, entendeu? Que eles queiram. Mas essa é a nossa troca, entendeu?
Agora, a minha pergunta é para Ana Paula. Ana Paula, qual é a filosofia central do acompanhamento nutricional oferecido no programa alimentar e de peso, além do peso? Além do peso, é o nome do meu programa nutricional, e o nome dele já é quase autoexplicativo, porque o objetivo dele não é olhar só para o peso, mas para o contexto de vida da paciente, né? Rotina, sono, digestão, a história, os gostos, tentar desenvolver em conjunto uma estrutura que não precisa ser rígida. Então, o além do peso, ele não é um plano pronto, sabe? Ele acontece a partir da vida de cada paciente. Ele realmente é bem personalizado, ele é bem pensado para paciente. Então, assim, cada encontro, o que a gente vai conversar, as expectativas que a gente tem até se ver novamente. A paciente, ela pode mandar mensagens pelo WhatsApp, tirar dúvidas, ela pode registrar as refeições dela que eu vejo, eu comento. Então, existem várias ferramentas para cada tipo de pessoa, né? Tem paciente que adora usar diário alimentar, registrar. Tem paciente que vê aquilo como um gatilho de ansiedade. Então, é adaptado ao que também torna essa alimentação mais leve, possível, o que ajuda essa paciente a desenvolver autonomia, né? Não ter medo de comer, se desfazer de algumas crenças equivocadas sobre a alimentação, alguns achismos. Então, o acompanhamento ele é um caminho de aprendizado para chegar num objetivo e conseguir manter, mas sempre a partir da história da paciente, a partir do que essa paciente me traz, das limitações e das possibilidades dela. Ok, obrigada. Gláucia? Nada. Ô, Ana Paula, ainda perguntando assim, porque eu andei olhando, né, seu programa assim por alto, Sim. e lá falava assim que tinha uma etapa ligada à conscientização. Acho que era consciência, alguma coisa assim. Aí o que que você chama essa etapa da consciência? Bem, eu uso a abordagem da nutrição comportamental, né, que é uma forma de conduzir o acompanhamento, tem muito foco em mudança de comportamento mesmo. E, por exemplo, a gente busca muito na nutrição comportamental desenvolver o comer com atenção plena, que é ter atenção de fato no que você está fazendo, na comida, no que você está sentindo, no contexto, e também o comer intuitivo, que é perceber quando você está com fome, quando você está saciada, que tipo de fome é essa, que fome não é só aquela fome de, ai, minha barriga está roncando, eu posso, sei lá, a Adriana falou do spa day, vai que ela, por exemplo, vamos supor que a Adriana fala assim, fiz um croissant, e aí eu fico, agora eu quero comer um croissant. Isso é um tipo de fome, é vontade. E Uhum. muitas vezes a gente fica, ai, como assim eu quero comer um croissant? Eu estou de dieta, não era nem e perde tempo julgando, sabe? Isso não ajuda em nada. É entender que, assim, cara, normal sentir vontade de comer uma coisa que é gostosa. A coisa é gostosa. Como é que eu vou ver uma pizza e não vou querer comer? Vou ver um hambúrguer e não vou querer comer? Impossível, né? Sentir um cheiro gostoso e não querer comer. Então, entender a vontade, como eu lido com a vontade. Existe a fome social. Me chamaram para ir no aniversário. Eu juro de pé junto que eu só vou comer 2 salgadinhos. Chega lá, eu como 20. Aí fico me culpando. Mas é importante entender que o contexto social, as festas, os eventos, influenciam o que a gente vai comer, a quantidade, a falta de atenção que às vezes a gente tem quando está numa festa conversando. Então a gente aprende a ter consciência disso e pensar, tá bom, o que eu faço? Quais são as possíveis estratégias? Quais eu estou disposta a colocar em prática? Só de você entender isso, você já vai pensando, você vai ficando mais atenta, você vai ficando mais consciente e acaba ultrapassando essa fase de julgamento, que nunca ajuda, não ajuda em nada a julgar. É sempre melhor entender e tomar uma decisão a partir do que você entendeu. Entendi. Eu também. Ah, tenho fome emocional. Chego do trabalho cansado, eu quero pedir delivery, eu quero devorar tudo. É dar nome. Poxa, o que eu sinto é fome emocional.
O que eu faço com isso? Ao invés de ficar me julgando que mais um dia eu pedi uma pizza e comi sozinha. Vamos fazer algo a respeito? Isso é a parte também de conscientização. E essa conscientização, Ana Paula, pelo que eu entendi, assim, eu senti aqui, porque, por exemplo, eu desde janeiro, final de janeiro, que eu estou reduzindo doces e bolos e etc, etc, etc. Mas aí eu fico assim, quando eu saio, às vezes, né, que eu estou aposentada, estou saindo ali, eu falo assim, "Pô, vou fazer o quê? Eu não vou fazer compras. Antes eu sentava no lugar, pegava um cafezinho, um bolinho, e agora? Aí eu termino voltando para casa. E Também é. meio frustrada, mas na verdade com a consciência, mas eu digo, caramba, nem um bolo. Mas é isso, E, né? Essa parte de e entender o que é que você está tirando da sua rotina e quando também diz assim, hoje eu vou comer, né? isso é também entender quando você vai se permitir, né? Porque não precisa cortar definitivamente, mas em que momento eu vou me permitir? Tem alguma estratégia aqui nutricional que eu possa lançar mão para que não aumente muito a minha glicemia, meu nível de açúcar do sangue? É, porque assim, quando a gente para numa cafeteria, geralmente é só o bolo e o café, é só o pão e o café. Dificilmente tem uma fonte de fibra, uma fonte de proteína, tem algo diferente. Às vezes eu posso pedir uma fatia um pouco menor do bolo e eu posso, se tiver, eu posso comer um ovinho mexido antes e tomar meu cafezinho, às vezes com leite, com adoçante. Tudo pode ser organizado. Existem diversas possibilidades, porque se a gente não organiza, a sensação que você depois pode ter é de que você só está se privando, você só está se tolhindo. Poxa, nunca mais eu comi um bolinho, nunca mais eu. Porque isso também são os pequenos, grandes prazeres da vida, né? É bom você sentar num lugar e tomar o seu cafezinho, se dar um afago também. Por isso que o acompanhamento tem que ser personalizado para ter uma estrutura que funciona para cada paciente. Ver ali o que é essencial para cada um. Tem paciente que fala, eu não abro mão da minha cerveja. Eles são muito engraçados, eles são muito sinceros. Eles falam, eu não abro mão da cerveja, dá seu jeito. E aí eu falo, vamos conversar. Ou eles falam, você que lute. E vocês falam assim, foi você que estudou para ser nutricionista, dá seu jeito aí. Encaixa a cerveja aí na minha vida. Eu falo, calma, vamos conversar. Mas isso é o legal do acompanhamento. Ai, Ana. Além de nutricionista, a Ana ainda faz um papel de psicóloga, né? É terapia nutricional, literalmente. É. Isso é muito bom, né? Isso é bom de entender isso, porque às vezes quando você faz assim, não, vai na nutricionista, e normalmente fica pensando, caramba, vai ser aquela pessoa que vai querer que eu faça assim, assim, e você não. Você oferece, você faz todo esse acompanhamento e até através do conhecimento da cliente ou do cliente, você fala assim, olha, tá Sim. bom fazer uma análise, né? Para tirar essa fome que toda hora é não é fome de fome, é fome de ansiedade, etc, né? Ou Sim. então até Senão, você pode dar um conselho assim, tipo, larga esse emprego. Como é que não você dá para aconselha? falar. Não dá para falar, às vezes dá vontade, mas não dá para falar isso, a pessoa precisa. Ontem eu conversei muito isso com as pacientes, todas as pacientes falando do emprego, das condições de trabalho. E aí eu falei, olha, tem fase que às vezes o que o acompanhamento vai fazer por você é te ajudar a atravessar minimamente bem esse momento do seu trabalho, porque o trabalho ele consome muito da nossa vida, né? 6 dias na semana, 8 horas num lugar, os conflitos afetam a gente. Então, não dá para pensar numa vida apesar do trabalho. Tem que ser, tá bom, tem um trabalho aqui, o que que a gente faz? Né, para a gente tentar. Senão também não gera adesão. E a adesão é a coisa mais importante para o paciente. Mesmo que ele não emagreça, tem paciente que percebe o progresso de não ter ganhado peso, que fala, poxa, sempre nesse período do ano eu ganho peso, que é quando o meu trabalho fica muito intenso. Eu não ganhei peso, então isso também é um progresso. Poxa, eu tive mais disposição, eu consegui entregar minhas coisas do trabalho no prazo. Isso também é progresso no acompanhamento nutricional. Muito bom isso. Adriana, agora uma pergunta assim, é mais uma curiosidade que eu tive, né? Você
Você se formou em Direito, trabalhou como numa empresa de vigilância e, de repente, foi trabalhar com gastronomia. Mudança, né? Tudo na vida a gente leva um aprendizado. O que é que você traz dessa sua história anterior, nessa que pode ajudar na gastronomia de alguma maneira? Então, na verdade, eu estudei direito, eu não exercia a função, eu estudei o direito para concurso, né? Então, eu fiz vários concursos e não passei, não cheguei no êxito. E aí veio a gravidez, e aí eu me dediquei mais, aí comecei a estudar, mas aí veio a gravidez, filha nasceu, aí você se dedica mais ao filho, o filho chorava de um lado, eu chorava do outro, estudando, enfim. E aí acabou que quando eu comecei a estudar para fazer prova para a OAB, e aí eu acabei desistindo. E aí me veio uma proposta melhor no trabalho, onde eu fiquei 27 anos, e aí me veio uma proposta melhor. Então, eu saí de um cargo que era bem baixo, entendeu? E eu fui para a gerência operacional. Então, eu fiquei com um cargo muito de responsabilidade, entendeu? E que me levou muito conhecimento e maturidade, entendeu? E que cumpri durante esse tempo todo que eu fiquei na empresa. Então, quando eu entrei, ainda trabalhando, eu já fazia gastronomia. Então, assim, porque, como eu já falei, eu já fazia confeitaria, né? Até porque eu entrei na confeitaria por causa da minha filha, que a minha filha queria comprar um iPhone 11. Eu, como assim você quer comprar um iPhone 11? E ela, mãe, faz bolo para me vender no colégio. Eu falei assim, eu não sei fazer nem aquele bolo que você bota ovo e botando coisa para poder comprar, para poder fazer. E assim eu comecei, entendeu? E aí eu comecei a olhar na internet como é que fazia. Minha filha começou a vender bolinhos no colégio, no lanche. Eram 15, 17 bolinhos por dia que ela começava a vender. E eu vi que, pô, esse negócio dá, né? Dá match, né? E aí eu comecei a trabalhar em festa junina aqui no meu prédio, no colégio dela, foi a primeira festa junina que eu trabalhei, me tremi toda, que eu não tinha essa habilidade para trabalhar em feira, nada disso, mas graças a Deus eu me juntei com uma outra confeiteira, que a gente vendeu 230 bolos nesse dia, entendeu? Então, foi assim, foi daí que eu comecei. Daí eu entrei em curso de confeitaria, que até então eu não fazia o curso, fui aprendendo tudo que eu vi na internet, eu comecei a levar o negócio mais a sério, entendeu? E aí foi daí da confeitaria que eu entrei para a gastronomia. E da gastronomia, na verdade, a confeitaria veio lá no final, e eu fui me apaixonando no início pelas cozinhas quentes, entendeu? Então, foi aí que eu comecei a ficar mais ligada na parte da gastronomia. Hoje eu lido muito com essa parte, né? Ainda acho que ainda vou fazer a outra faculdade, entendeu? Que é nutrição, entendeu? Estou esperando o tempo, mas o tempo ainda não dá. Eu sou apaixonada pela nutrição. Eu acho que a alimentação é a base de tudo, tudo. Se você não tiver uma boa alimentação, é como a Ana falou, você não tem estrutura para nada, não, nem emocional, nem psicológica, eu acho que é tudo. Eu sou muito fã de uma boa alimentação, de atividade física. Então, assim, isso tudo me levou para a gastronomia. E hoje, essa mudança toda radical que eu fiz, te juro que eu não me arrependo de nada. Nada, nada, nada. É trabalhoso pra caramba. O meu trabalho é árduo. A Damiana, que é chefe de cozinha, sabe que não é mole. Eu viro noite trabalhando. Tem dia que eu viro noite trabalhando para atender todos os meus clientes. Eu entrego tudo ali no tempo. Hoje eu estou parada aqui, vocês estão me dando uma folga, que eu estou aqui paradinha, porque senão eu estaria lá na cozinha trabalhando. A cozinha eu trabalhei até um pouquinho mais cedo hoje, mas tem coisas lá ainda para terminar. Mas é um serviço árduo, mas é gratificante demais quando você vê um cliente que te dá esse retorno, né, sobre a sua alimentação que você serviu para ele e que ele te responde de uma forma tão gratificante. Eu tenho clientes que me diz que assim que me quer pelo resto da vida, que quer vir morar aqui na minha casa, que vai comer só comida boa, entendeu? Isso é muito gratificante, sabe? E quando eu pergunto a algum cliente que é paciente da Ana ou qualquer de outro nutricionista que é meu parceiro, como foram os resultados?
e eles respondem, foram satisfatórias. Isso é bom demais, saber que você contribuiu com aquilo e a pessoa teve um retorno muito bom em relação, que foi com uma ajuda minha só, de comida, porque a pessoa também lutou para que aquilo pudesse chegar à conclusão que era o ponto de partida dele. Então, isso é muito gratificante. Então, eu não... Hoje é cansativo? É, mas eu não abro mão dessa mão de obra que hoje eu não trocaria a gastronomia pelo direito, não, de jeito nenhum. É muito legal ouvir isso, né? Porque às vezes, né, pessoas assim levam a vida toda dentro do mesmo emprego, do mesmo e às vezes com raiva daquilo, né? Porque já vira uma prisão voluntária, né? Porque e tem o medo da mudança, né? Pois é, já no final já estava cansativo mesmo, né? Mas tem horas que é hora de você recuar e, né, e começar para um outro plano e seja que Deus quiser, entendeu? Você não ter medo do seu novo início. Então, Isso. é sempre bom você começar com coisas novas na sua vida. Não importa a idade, o momento, o local, o importante é você começar. Quando você começar, seja o que Deus quiser, e o resto você segue em frente. Ah, ótimo, é muito bom ouvir de vocês, né? Uhum. Damiana, você quer comentar para depois a gente abrir aí para as perguntas? Sim, com certeza. Eu ia fazer esse lembrete agora aos convidar, os ouvintes, né? E podem deixar suas perguntas lá no chat que vamos repassar para as nossas convidadas. Então, não esqueçam e não deixem de fazer suas perguntas. Ô, Adriana, olha, eu fico super emocionada quando eu ouço isso, porque eu já virei noite. Hoje eu estipulei uma meta e não perder muitas noites de sono em organizar horário, mas é muito gratificante. Você entregar, eu gosto particularmente de ir até o meu cliente, uso minha doma, tiro fotos, abraço, posto, e é prazeroso demais. A gastronomia vem na alma, nascemos com ela. É assim, transforma a vida. Né? Transforma a vida. Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês duas, que eu ia passar para as perguntas, mas eu vou fazer uma pergunta para vocês duas. O que diferencia o negócio de vocês no mercado de trabalho? E para a Ana Paula, que é o programa alimentar, o que diferencia... eu acho que o meu congelou. O que diferencia o negócio de você, Adriana, como marmiteira no mercado de trabalho? Qual a diferença do seu trabalho? O que você oferece de diferente? Bem, acho que no caso do meu programa, acho que é uma personalização que ela é real, né? É realmente um acompanhamento feito sob medida para cada paciente, é o vínculo, é a disponibilidade de tirar dúvidas, é um plano que inclui a comida, mas que vai além, né? Vai olhando para a vida daquela pessoa como um todo e como a comida vai funcionar ali, vai cooperar para a pessoa alcançar um objetivo, mas olhando para o todo, para a saúde mental, né? Para o sono, para o estilo de vida. Então, eu acho que é isso, é um acompanhamento que procura olhar de fato para a pessoa, sabe? Não só para a balança ou para o peso dela ou para as medidas dela. Bom, no meu caso, eu acho que o diferencial do meu negócio aí no mercado é a praticidade, entendeu? Porque hoje, como eu já falei, as pessoas hoje querem praticidade e qualidade, entendeu? Então, eu ofereço nesse momento esse tipo de serviço que ajuda muita gente, entendeu? Não só as pessoas que fazem a nutrição, que se alimentam através de planejamento alimentar, mas tem famílias que precisam desse tempo até para poder curtir seu final de semana e sem pensar o que você vai fazer no final de semana. Aqui que eu vou para a cozinha fazer o quê?
Então, eu ofereço esse tipo de serviço, você já está lá pronto, entendeu? Então, você quer fazer, hoje eu não tenho fim de fazer comida, mas eu tenho no congelador uma lasanha que eu comprei com a Adriana, uma carne assada que eu já comprei, umas coisas básicas que as pessoas podem só tirar e comprar, comer. Então, assim, é a praticidade de não ter que ir para o mercado, ter que ir lá enfrentar a fila, você enfrentar um hortifruti, ou enfrentar uma feira, enfim, a qualidade de vida, as pessoas querem qualidade de vida, então eu ofereço essa mão de obra e eu acho que, no momento, acho que eu estou atendendo todas as pessoas que são meus clientes, né? Perfeito. Quanta troca rica que vivemos, né, nessa roda com vocês. Nossa, são informações super preciosas.